Olá, sejam muito bem-vindos em mais um TriCast. É isso mesmo. Antes de a gente começar, já vai compartilhando esse episódio, enviando para mais pessoas. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, clica aqui no botão aqui embaixo, se inscreva, que você vai estar ajudando esse canal chegar a muito mais pessoas, esse conteúdo chegar para muito mais gente. Bom, hoje, não sei se você sabe, mas muitas empresas passam por essa dificuldade. E o tema de hoje é muito especial porque vai ajudar você a tomar uma decisão muito importante se você ainda passa por isso na sua empresa. Se você tem uma empresa e sente às vezes que seu dinheiro está sumindo, talvez as suas finanças pessoais estejam misturadas com as suas finanças empresariais. E esse é o tema de hoje, para a gente falar de 3 passos que vão ajudar você a separar seu CPF do seu CNPJ. E nada mais, nada menos que alguma especialista nesse assunto, Ludmila Bertolino. Boa noite, Lud. Boa noite, André. Boa noite a você que está aqui com a gente em mais um episódio. Com certeza vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse assunto que eu sei que é tão polêmico, que os empresários normalmente fogem, mas que é tão essencial para a saúde financeira da empresa. É isso mesmo, Lud. Lud, para a gente começar a falar desse assunto pontual e cirúrgico para algumas empresas, quais que são os principais sintomas para a pessoa identificar se ela está com uma conta misturada com o seu CNPJ, CPF, CNPJ ou não? Bom, na verdade, as pessoas já sabem. O empresário sabe quando ele mistura, né, essa questão da pessoa física com a pessoa jurídica. O que normalmente eles não sabem é que deveriam separar, né? Eu vejo que isso acontece muito porque, às vezes, o empresário não se comporta, não se porta como empresário. Ele se coloca ali como um autônomo, acha que tudo que entra é dele, e aí não vê a necessidade de separar, né, as contas pessoas físicas da pessoa jurídica, e é onde acaba se enrolando. Quando trabalha para uma só empresa, fica mais fácil, porque ele entende ele que é o salário dele, coloca o imposto, né, como uma despesa e vê ali o líquido. Mas quando se trata de fato uma empresa que presta serviços para para outras, né, empresas ou pessoas físicas, a pessoa se perde, porque ela não sabe quanto ela fatura, ela não sabe quanto sai da empresa e normalmente ela vai pagando as contas ali com o saldo que ela tem em conta. Entendi. Bom, então vamos lá, vamos passar pelos 3 papos. Hoje a gente vai conversar sobre isso. Perfeito. Então, o primeiro é os sintomas, o segundo é como a gente, na verdade, quais são os riscos, perdão, tive que olhar minha colinha aqui. Então, primeiro sintomas, os riscos e depois como resolver esse problema, né? Certo. Então, falando de sintomas. Primeiro a gente, antes mesmo dos sintomas, tem o propósito. Por que eu tô abrindo uma empresa? Exatamente. Então, se a gente começa misturado já, então a gente já tá começando errado, né? Começa por aí. Sim. Quando a gente abre um CNPJ, a gente precisa entender a importância disso, né? Por que eu estou abrindo um CNPJ? Qual é o próximo passo? Entender que se ele já tem um documento, se ele tem um número específico, ele é uma entidade, ele é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa, como o próprio nome já diz. E aí a gente precisa respeitar os limites dessa pessoa, né? Não é o meu interesse, é o interesse do CNPJ. O que o CNPJ quer, né? Ele quer ser saudável, ele quer ter organização, ele quer crescer. Então eu preciso ter as atitudes como responsável por esse CNPJ para que a vontade dele se cumpra. Entendi. Mas ele é uma pessoa e por mais você responde por essa pessoa, né? Ela não tem voz, ela não anda sozinha. Exatamente. Ela precisa de um gestor. Exclusivamente do gestor, do sócio administrador. Mas o que acontece é que a maioria dos empresários começam a trabalhar, começam a vender seus serviços, produtos e não se identificam como uma empresa. Coloca assim, eu sou autônomo, eu só vendo isso, eu só vendo aquilo. Então, quando a pessoa vai ver, ela já tá ali num patamar que ela não se organizou, ela cresceu e ela não sabe nem por onde começar. E aí é onde ela começa a falar, o meu serviço não tá rendendo, o quanto eu tô ganhando não tá sendo suficiente. Então, esse é um sintoma. Achar que seu dinheiro não é suficiente, que o faturamento não é suficiente. Atrasos em contas é um sintoma. E como eu falei, né? A pessoa entendendo que o CNPJ é uma outra pessoa, ela mesma já vai pensar, poxa vida, eu não tô separando pessoa física da pessoa jurídica. Sim, então
Vamos elencar alguns sintomas, sei lá, uns 3 principais sintomas. Pagar boleto pagar boleto pessoal com a conta jurídica é um sintoma? Seria... É uma prática, né? É uma prática. É uma prática de confusão ali de Já CNPJ e significa CPF. que as contas estão misturadas, Já estão é um erradas, sintoma. exato. Por mais que eu tenha direito àquele valor, vamos supor assim, eu tenho um prolabore definido, mas eu não tirei tudo. Sei lá, eu tenho um prolabore de R$2.000 e eu tenho um boleto de 200 para pagar e eu não tirei ainda meu prolabore. Então eu vou pagar pela pessoa jurídica e depois eu abato. Não é o ideal. Então, o ideal é tirar o seu prolabore e através do seu CPF, da sua conta do seu CPF, você efetuar o pagamento. Então, pagar conta, seja então de qualquer natureza, seja, tipo, eu comprar uma coisa com meu cartão CPF, meu Sim. cartão de crédito CPF, para a empresa não pode também da mesma forma. Não, da mesma forma. A gente facilita a organização. Quando a gente mistura muito cartão de crédito, contas correntes, isso tudo dificulta a gente visualizar faturamentos e despesas e identificar o que é do que. Tá. Outro sintoma, o empresário não sabe o quanto ele ganha, qual que é o seu salário. Exatamente. E... É muito natural, né? Porque a pessoa acaba agindo dessa forma. É muito comum e não é saudável. Mas, por exemplo, eu tenho X conta para pagar essa semana. Tem esse saldo na empresa. Eu vou pagar essa conta, eu já pago os funcionários, pago o imposto, sobrou X. Fui numa lanchonete. Paga com o cartão da empresa porque tem saldo lá ainda. Então, a pessoa vai gastando, passa no mercado, abastece o carro, né? Paga uma conta aqui, paga outra ali. E ela não sabe quanto de tudo isso foi gasto na pessoa física e quanto entrou na empresa de faturamento. E aí, a pessoa usa esse argumento. A minha empresa não tá faturando, eu não tô vendo lucro. Então isso já vai impactar em eu perguntar pro empresário, que acontece na maioria das vezes, quanto que sua empresa está tendo de lucro? Não tem. Tô fechando no negativo. Porque tirou tudo. Porque tirou tudo. Porque o que sobra não é lucro, né? A gente tem vários cálculos, tem várias coisas que a gente precisa analisar. Não é simplesmente porque, eu paguei o imposto do mês, tem R$300 lá que eu lucrei R$300. Então a gente já tem os principais sintomas. Pagou Sim. conta, misturou, não sabe o prolabore, não sobra, não vê lucro, às vezes não consegue enxergar o lucro. Não consegue porque não tem identificar. as principais métricas, os principais dados que ele precisa ter definido. Tá? Então... Esse é o básico. Esse é o básico, né? É o básico que a pessoa tem que ver. Tem alguns desses sintomas, já é sinal de alerta vermelho, né? Sim. Porque tem um dado alarmante, pessoal, que 80% das empresas fecham no Brasil porque não tem controle financeiro. Sim, e esse é um dos maiores riscos, né? Que se a gente já vai falar aí dos riscos de continuar assim. O risco de você não ter um controle financeiro, não saber quanto é seu prolabore, não saber quanto a sua empresa fatura, é o risco de fechar. Porque aí vem o esgotamento físico e mental, de que você acha, não tá dando lucro, eu tô trabalhando muito, porque a gente sabe que empresário trabalha bastante, né? Trabalha aí carga horária exorbitantes durante a semana, mês, dia. E aí você fala, não, compensa ser CLT e tudo mais, mas na verdade é uma má gestão. Ou até mesmo atraso de contas e fornecedores, onde você vai negativando o seu CNPJ, seu CPF, porque você está pagando em atraso. Problemas trabalhistas em atrasar salário, não pagar horas extras, enfim. É uma cadeia de problemas que vão surgindo ali por simplesmente não ter um controle financeiro. Então, legal, isso aí já me deu um insight aqui. Então, o risco também de eu continuar assim, eu também não consigo ter clareza sobre se a empresa tem saúde financeira para fazer um investimento, por exemplo. Exatamente. Para contratar. Para comprar, para... Enfim, aumentar espaço, aumentar produtos, atender novos clientes, investir em marketing. Tem várias questões que dependem do básico. Que é onde a gente entra ali no passo a passo prático para essa solução, né? Entendi. E qual que é o risco que o empresário, assim, sofre em termos fiscais, por ele continuar tendo esse descontrole, essa finança toda misturada? Fiscal. Se a pessoa não tem um controle, não sabe quanto fatura, muito provavelmente ela não emite nota do serviço, do produto vendido, né? Deve fazer uma média ali, eu acho que é tanto, e passa tanto ali na declaração do Simples, enfim.
Então, ali, ela já tá sonegando imposto, porque ela não tem esse controle. E se ela não tem o controle, ela acha que ela tá pagando muito. E aí, ela vai pedir o quê pro contador? Eu quero pagar o mínimo de imposto possível. Não vai saber quanto que movimentou em banco e maquininha de cartão. Então, é a sonegação de imposto, né? E, contabilmente falando, não tem contabilidade. Porque como a gente vai colocar lá que comprou no mercado, sei lá, um hambúrguer? Não vai ter como declarar isso, entendeu? Não vai ter nota fiscal disso. Porque tudo aquilo que a gente compra no CNPJ precisa ter nota fiscal. Saiu da conta da pessoa jurídica, precisa ter nota fiscal, comprovante de holerite, alguma coisa que justifique aquela saída. Eu não posso simplesmente escrever um recibinho que, tirei tanto. Precisa ter um documento fiscal que justifique a saída do dinheiro do CNPJ. Tá. E uma dúvida que eu já tive, muito empreendedor tem, é a respeito do Prolabore, né? Quando se fala em Prolabore, é sobre o trabalho, né? Sim. O trabalho que aquele empresário executa na empresa. Se, por exemplo, eu sou sócio de uma empresa, mas eu não trabalho, eu tenho direito a Prolabore? Por exemplo, eu não executo nada. Eu só sou um sócio investidor, tenho, sei lá... Sócio acionista. eu tenho, sei lá, 40% de uma empresa. Eu tenho direito a Prolabore? Depende. Tudo depende daquilo que foi acordado. Quem é seu sócio, por que você entrou como sócio, qual foi a promessa, né? Mas, normalmente, sócio acionista não tem Prolabore. Normalmente, é uma participação de lucro semestral, trimestral ou anual que foi combinado ali. A definir pela empresa. A definir pela sociedade, enfim. Agora, sócio que trabalha é obrigado a ter Prolabore. Prolabore e recolher ainda imposto sobre... E recolher INSS sobre o Prolabore. Porque a Receita entende assim, ninguém trabalha de graça. Não vai ser o sócio que vai trabalhar, né? Então, se você tem, né, um CNPJ, a empresa está com movimentação fiscal, você trabalha pela empresa, você tem a obrigação de ter uma retirada de Prolabore. Legal. Interessante. Deixa eu pensar aqui. Então, a gente tem os sintomas, tem os riscos que, se a pessoa continuar assim, tecnicamente, se a gente resumir num dialeto comum, tá fadada ao fracasso. Porque ela corre o risco, outro risco é quebrar sem perceber, né? Sim. Quando vê, tá devendo pra todo mundo, não tem dinheiro, provavelmente já tá com empréstimos, cheque especial em aberto, cartão de crédito em atraso, e aí se vê no fundo do poço, onde procuram uma outra atividade, acabam abandonando a empresa com impostos em atraso, enfim, entra numa bola de neve que a pessoa não consegue se enxergar. E a gente sabe, por a gente compartilhar a questão das suas consultorias, e a gente tem evoluído muito junto na questão de finanças, marketing, inclusive a fé, a nossa espiritualidade. A gente vê muita gente que às vezes tá numa bola de neve. Então, eu mesmo com o marketing, quando eu crio um plano de ação para a empresa, a gente entra no cenário atual, porque faz parte do diagnóstico para entender o quanto ela pode investir, o quanto ela pode arriscar, porque a gente sabe que ser empresário é assumir riscos. E aí, a gente vê situações de pessoas que aí entra no nosso terceiro passo de hoje. A gente entendeu os sintomas, falamos dos riscos de continuar assim e tem um plano de ação. Certo. Não dá pra mudar do dia pra noite, né, Lud? Não, e esse é o grande problema. Se a gente trouxer pra uma coisa prática, que todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo já passou, considerando aí a vida adulta, né? É a questão da dieta. Eu quero emagrecer. Vou fazer uma dieta porque eu vou emagrecer, tarará. Aí a pessoa vai lá e corta tudo. Qual a chance dela concluir essa dieta? É muito baixa. E vai dizer o quê? A dieta não deu certo. Então, da mesma maneira, funciona com um controle financeiro. Eu não tenho controle financeiro nenhum, eu gasto do jeito que eu quero. Eu vejo saldo ali, já estou gastando, não tenho educação financeira nenhuma, não tenho plano de ação, plano de investimento. Do dia pra noite, a Lud chegar aqui e falar assim, a partir de hoje você não faz mais isso, mais isso. Pode durar uma semana, pode durar um mês, mas vai ser... Não é sustentável, Não é sustentável, porque é hábito, porque é costume. E aí a pessoa vai falar assim, eu tentei já separar a pessoa física da jurídica, mas não deu certo, então tô lidando assim. Então, acho que o primeiro segredo é ter em mente que nada é do dia pra noite.
E que sim, a gente precisa de constâncias e pequenos passos. É o que eu sempre falo para os meus clientes. Não adianta a gente querer dar um passo maior que a perna. Então, hoje eu não sei nada, né? É até o que eu coloco como primeiro passo. Eu não sei nada. O que eu vou começar fazendo? Começar aprendendo, então, como eu estou. Se eu não sei dizer como eu estou, onde eu estou, como é que eu vou traçar um plano de ação para chegar no futuro? Então, o primeiro passo seja planilhas, né? Que é o mais atual, é o que a gente mais utiliza. Seja um caderno, se a pessoa tiver paciência lá de ficar, né, lançando manualmente. Primeiro passo é anotar tudo. Anota tudo. Anotar tudo que entra. Até porque, assim, ó, se você falar assim, eu vou olhar lá no meu banco quanto que entrou. Tá, mas você tem certeza de que tudo que entrou é faturamento? Ou a sua mãe pagou uma fatura pagou uma parcela que estava na sua fatura de cartão de crédito? Ou você foi num café com um amigo e ele te fez um Pix e você pagou? Então, existem muitas entradas ali que não é faturamento. Sim. Então, o primeiro passo é anotar. Faz de uma semana, de um mês, para você começar a ter informações para entender qual é o seu cenário, tanto de entrada quanto de saída. E aí, uma coluna muito interessante que é para ter, né? É a descrição, o valor e o que é. Então, é uma conta de luz. É da minha pessoa física, então PF. Não, isso aqui foi funcionários. Então, valor, né? Sei lá, salário de fulano, valor PJ. Para eu conseguir identificar o que foi aquela saída. Entendi. Ou a mesma coisa a entrada. Então, cliente X. Então, a entrada do cliente X, valor, CNPJ. Entrada da minha mãe, que foi um reembolso. Então, valor, coloca CPF. Porque aí você começa a identificar esses tipos... São situações reais do nosso dia a dia. Sim, acontece muito. Tem um segredo também, em questão de produtividade, que utiliza muito, seja em agência, em trabalhos que querem metrificar a questão da produtividade, é que às vezes tem aquele colaborador, pode ter também na empresa de quem está assistindo a gente, que aquele colaborador fala, nossa, não cabe mais nada no meu dia, eu tô atolado, eu não tenho mais tempo. Qual que é o exercício? Esse mesmo exercício que você passou, anota tudo. O que você vai fazer? Nessa semana, tudo que você for fazer, desde ir no banheiro e tal, você vai anotar. E aí, aquele colaborador, ele vai colocar lá, chegou 8 horas, das 8 às 8h30, eu fiz isso. Das 8h30 às 9 horas. Você pode colocar de meia em meia hora. Das 8h30 às 9 horas, fiz isso. Das 9 horas às 9h30, fui no banheiro e tomei um café. Das 9h30 às 10 horas, eu executei essa tarefa. E aí, ele vai ver, esse colaborador, que não é que ele estava atolado, o quanto de tempo que ele procrastina. Então, o empresário, que já tem essa noção, por estar muito tempo envolvido com os projetos, muito tempo envolvido com a sua empresa, seja em vendas, seja comércio, o que for, ele sabe o que aquele colaborador consegue entregar de resultado. Da mesma coisa na vida financeira. Às vezes, você não está anotando aquele cafezinho, não está anotando aquele pãozinho francês que você busca na padaria. Aí você vai ver, nossa, não está sobrando dinheiro. E você vai entender o que é custo fixo, e o que é variável. E o que é essencial também, né? Sim, com certeza. Saber o que é essencial acaba sendo muito importante para essa primeira análise, né? Com certeza. E aí já ficou alerta. Não é aquela questão, eu vou precisar cortar meu café então, porque tem muito disso, né? Corta aquele cafezinho que resolve. Não, não é isso. Esse primeiro passo é para identificar. Vamos identificar onde eu estou. Qual o faturamento da minha empresa? Quanto de despesa existe da execução do CNPJ? Quanto de custo que está saindo ali, de valores que estão saindo, que é do meu CPF? Porque se eu não identificar, não adianta eu dizer, a partir de hoje eu não gasto mais no CNPJ. Eu não uso mais cartão de crédito. Porque a gente sabe que isso também é uma prática comum. Porque ali no dia a dia, às vezes não tá com cartão, às vezes não tem o limite, quer comprar alguma coisa, eu trabalho tanto e eu mereço. Então, a gente acaba dando um jeitinho. Então, é muito importante a gente ter essas informações, esses dados, né? Ter esse hábito, achar uma maneira de aplicar isso, porque não adianta também eu pegar a planilha fabulosa que eu vi na internet, no Instagram, sei lá, e ela funciona e dá todas as informações, e eu não saber usar. Então, seja a maneira prática, que eu vou anotar uma vez por dia, gastar ali 5 minutinhos para ver quanto entrou, quanto saiu hoje, o que foi, uma vez na semana, para quem não quiser ter esse gasto diário de tempo, né? Aí você já gasta um pouquinho mais de tempo, 30, 20 minutos.
e achar essa ferramenta que se adequa à sua realidade. Sim, porque se a gente pensar que a maioria das empresas que tem essas contas misturadas não tem controle financeiro nenhum, até porque se tá misturado, já Sim. é sinal de alerta que não há controle financeiro. Exatamente. Não vai ser do dia pra noite, ela vai precisar de pelo menos um mês para fazer essa análise, né? Exatamente, não dá. A gente consegue levantar uma média? Conseguimos? E a realidade? Porque numa situação, numa reunião, a gente consegue. Então quanto é as suas despesas? O que o CNPJ paga? Paga aluguel, energia, tem esse funcionário, tem o imposto e tal. Ali é tudo fiscal, é tudo uma previsão. Mas o que acontece de fato na realidade? Porque às vezes o problema tá no variável, não tá no fixo, né? Exatamente. Na maioria das vezes. Né? Quase 100% das vezes. 100% das vezes tá ali. É onde que aquele furo que vai escapando a água e vai vazando. A pessoa não tem noção de quanto ela tá gastando. E às vezes é isso, é a falta de percepção de quanto eu estou gastando. Uhum. Às vezes eu não sei, às vezes eu acho que eu gasto tão pouco, aí você anota lá, você fala, nossa, olha quanto que eu gasto com isso. Né? E é uma surpresa, inclusive, para quem está analisando, porque não tem essa noção da realidade. Sim. Então, o primeiro passo, análise. Depois que ele analisou, qual que é o segundo passo para a pessoa que está com essa conta misturada? Bom, fiz as anotações, né? Que seria ali o primeiro passo. Conseguir, através de estudo, através de um profissional, analisar. Aí eu vou conseguir encontrar os caminhos. Como, por exemplo, definir um prolabore. Eu tenho, né, X valor de faturamento e identifiquei ali que eu estou retirando o valor, né, Y. Com a análise de quanto a minha empresa fatura e de quanto eu preciso, mais ou menos, no mês, eu vou conseguir definir um prolabore. Porque eu não posso simplesmente olhar lá. Então, em fevereiro, eu, Ludmila, tirei, sei lá, 10 mil reais da conta do CNPJ. Então, significa que o meu prolabore é 10 mil reais. Mas a empresa fatura 12. Como é que eu vou ter um prolabore de 10 mil reais? É impossível. Eu vou... né? Estou roubando a empresa. Eu não estou deixando a empresa ter uma vida. Então, é muito importante fazer essa análise completa. Quanto a empresa pode me pagar de prolabore? Quanto eu preciso? E encontrar um equilíbrio nesses dois números. Se a empresa, por exemplo, eu identifiquei que eu subi meu custo de vida, Certo. meu custo de vida tá altíssimo, porque se eu fosse fazer um cenário real, a pessoa tá lá, ela tem um custo de vida lá com a família Sim. dela de 10 a 15 mil reais todos os meses, mas a empresa tá faturando 20, tem funcionário, tem custo fixo da empresa e tá em déficit. Ela não vai conseguir tirar de 10 a 15 mil. Uhum. É recomendado que ele corte gastos da vida pessoal. Como que ele faz? Ele fica em déficit e acontece muito com aqueles empresas. Não, agora eu vou correr, vou vender mais. Vou vender eu vou mais. trabalhar um pouquinho até mais tarde. Sim. O que funciona na prática para esse plano de ação dar certo e a pessoa ter êxito, né? Ela conseguiu o resultado no menor tempo possível. Sim. Cada pessoa, é claro, vai ter uma maneira diferente de trabalhar. Até mesmo porque depende da pessoa. Eu estou disposta a cortar tudo? Né? É claro que se eu quero ter êxito, se eu quero ter uma vida saudável, ter paz, né, ter um resultado a curto prazo, eu vou ter que fazer escolhas e sim, eu vou ter que fazer corte de gastos. Quais gastos eu estou disposta a cortar? Né? Vai ser outra análise. Tá, eu posso cortar isso no CPF, no CNPJ eu consigo cortar aquilo, e é um trabalho de formiguinha e em conjunto. E quanto eu consigo faturar mais? Eu consigo faturar mais? Eu consigo oferecer um serviço ou um produto a mais para o cliente que já é meu cliente? Então, é uma análise conjunta. Quando a gente faz a primeira anotação, a gente já começa um controle financeiro tanto do CPF quanto do CNPJ, mesmo que sem perceber. E aí, caminhando, a gente vai separando. Então, olhei ali, consegui identificar. Tem até uma informação interessante que, saudavelmente, o ideal é que o prolabore esteja em 30% do faturamento. Uhum. Tá? Para que tenha um giro, para que tenha saúde mesmo financeira, para que o sócio possa ver um lucro, né? Porque não adianta nada tirar tudo e aí chegar lá no final do ano não tem um 13º, não tem uma férias, não tem nada. Não tem um caixa de emergência. Então, 30% seria ali uma faixa razoável e ideal. Né? Ou seja, se ele quer ganhar 10 conto, tem que faturar mais ou menos uns 30 mil reais. É, por aí. É um terço, vai. Se Sim, ele fosse 33,33, não daria esse número redondo. Mas vamos arredondar.
Quer ganhar 10 conto? Coloque sua empresa a faturar 30. Mas se não está faturando 30, não adianta colocar 10 e deixar no déficit. Exato. Mas é o que você falou. Tá disposto a cortar? Não tá? Qual a disposição? E qual é o meu objetivo? Né? Uhum. Porque aí também a gente pode entrar na questão dos profissionais autônomos, né? Que acabam abrindo o CNPJ e tudo mais. E aí ele tem ali uma renda de 15 mil, né? No CNPJ. Ele não tem funcionário, não tem estabelecimento físico, ele só presta serviço. Uhum. Não quero crescer, quero me manter aqui. Então, vamos deixar um caixa na empresa para caso esse CNPJ que está me contratando corte contrato comigo, ter Ou uma fique reserva. doente, né? Uma reserva, ficar doente, porque se ele é autônomo, vamos supor, um Ele não doutor, consiga- uma assim. psicóloga, ela pode Ele estar precisa- sujeita a ficar doente, né? Exato, ele precisa ter uma reserva. Então, não é saudável tirar tudo da empresa. E é saudável, sim, mesmo que só tenha uma nota no mês, ter um controle financeiro. Para você fazer essa previsibilidade de reserva, para você saber... Porque até mesmo assim, entrou dinheiro no CNPJ, o CNPJ tem as obrigações, como Uhum. impostos, folha de pagamento, despesas, reserva de emergência, investimento. Ele tem que fazer alguns planejamentos para o CNPJ, para então ir para a pessoa física. Até mesmo se ele emite nota, ela consegue ter um capital de giro, comprar uma casa, ou Exatamente. investir Num carro. uma sede para sua Sim. empresa lá, para sua clínica, que seja. Exatamente. Consegue fazer isso. Então, a gente tem análise, depois você aconselha os empresários ter um prolabore. Definir o prolabore Definir o com prolabore. base, né, nessas informações, tanto de faturamento quanto de necessidade do CPF, né? Porque anda em conjunto ali, o CPF precisa estar feliz e satisfeito. E aí, a gente vai usando algumas ferramentas, como a planilha, como a abertura de... Na verdade, assim, né? Se tem um CNPJ, desde que não seja MEI, você tem a obrigação de ter uma conta jurídica. É o que a gente estava falando. Não dá para fazer tudo de uma vez, Uhum. né? Mas começa ali a separar. Então, receber só pelo CNPJ e jogar dinheiro que vai pagar a conta da pessoa física no CPF. Então, a abertura de contas de pessoas jurídicas... de pessoa jurídica e de pessoa física é essencial, é uma ferramenta, não é que vai resolver, porque se você tiver a conta jurídica e jogar todo o valor lá e pagar tudo por lá, não resolveu nada. Não resolveu nada, abrir uma Entendeu? conta PJ. Não é a não. solução. Não. É um conjunto. É uma então, ferramenta que você vai utilizar ali para facilitar. Ah, e já que eu sou MEI, não tenho obrigação de abrir uma conta jurídica. Como que eu faço essa separação? Hoje em dia, a maioria tem mais de uma conta, né? Por causa dessas contas de banco digital. Então, usa uma conta, né? Denomina ela ali como sendo do CNPJ e usa outra para o seu CPF, para você fazer essa divisão, para facilitar também conciliação bancária. Tá, que mais agora? Respeito de pagamentos, como que funciona? Aquilo que a gente falou, pagamentos, boletos que é da responsabilidade do CPF, pago pelo banco do CPF. Boletos, que é da responsabilidade do CNPJ, pagos pelo CNPJ. Não tentar evitar de ficar misturando. É claro, às vezes acontece uma exceção. Ah, meu banco da pessoa física não tá funcionando. Que é a exceção da exceção, né? Ah, passou do horário, não consigo fazer o Pix. Uma coisa ou outra passar ali, você pagar e reembolsar... Porque é isso, não é porque é seu CNPJ que você pode roubar ele. Você tem que reembolsá-lo, né? Não faz parte do meu prolabore. Eu vou reembolsar o CNPJ porque ele pagou uma conta para mim. Que é como se fosse um empréstimo da sua PJ Exato. para sua conta PF. Pode acontecer tanto do CPF quanto do CPF para o CNPJ, que quando o sócio empresta um dinheiro para o CNPJ, quanto do CNPJ para o CPF. Isso contabilmente a gente consegue justificar. E aí... Então, a gente falou da análise, prolabore, abrir conta PJ, os pagamentos que é feito para... pagamento PJ, faz pela conta jurídica. Certo. Pagamento, seu stream, sua Netflix, tudo que envolve sua conta PF, paga pela sua conta de pessoa física, certo? Certo. Qual mais passo para esse plano de ação dar certo? Eu acho que é o primordial, que é o que a gente começou falando, né? E temos que terminar falando nele, que é a constância. Pra quem não gosta, pra quem não é da área, é chato, é burocrático, é entediante, né? Ficar ali fazendo os lançamentos, mas é muito necessário. Ai, mas eu tô lançando aqui, a conta continua negativa.
não desista. Continue. A constância é o segredo para que você consiga ter um resultado. E por isso que às vezes é importante, às vezes não é importante, você ter o apoio de um profissional, né, da área, um consultor, um contador que trabalhe, que tenha essa visão mais humana do negócio e que te ajude nesse processo. Porque é análise, gente. Não adianta. As pessoas acham que contábeis, finanças é exatas, mas não é. É análise. A gente precisa entender o comportamento do CPF, do CNPJ. Precisamos ter essa constância, porque se eu tenho um faturamento de um mês, não dá para determinar que as despesas são só aquelas, porque tem despesas que são trimestrais, tem despesas que acontecem a cada 2 meses, compras, né? Enfim, gastos que não são... Tem até plataformas, né? Ferramentas que a gente utiliza e paga uma vez no ano. E aí, uma vez no ano tem aquele custo alto. Vai dizer que todo mês vai ter? Não. Então, precisa ter a constância para que mensalmente, semanalmente, você tenha ali os dados e você se molde, né? De acordo com as análises, com os padrões que você identificar. Não consegui definir um Prolabore em março. Em abril não consegui cumprir, acabei tirando pouco a mais. Vou desistir? Não. Em maio vou ver se eu consigo aumentar o faturamento para ter essa margem de tirar um pouco mais de faturamento, de Prolabore. Vou tentar diminuir o Prolabore. Vou usar táticas como tirar o Prolabore em menos vezes, ao invés de ficar tirando picadinho ali, definir 2 datas no mês para eu retirar. Então, através dos números e da constância, a gente vai encontrando formas de trabalhar até fazer que dê certo. E aí, a gente pode ter até uma expectativa de pelo menos 6 meses para conseguir, com comprometimento, com disponibilidade, com vontade, né, de abrir mão ali de algumas coisas para conseguir colocar a casa em ordem. É claro que tem situações e situações. Se a empresa está devendo muito, a gente vai ter que olhar linhas de crédito, ver se consegue melhorar, o que consegue substituir, né? Talvez não vá conseguir sair ali do 0 a 0 por um bom tempo, mas organizado, quando você olhar para trás e falar, nossa, 3 meses atrás eu não tinha nem noção. Eu nem dormia, agora eu durmo porque eu sei que amanhã eu vou conseguir pagar tal conta. Então, o planejamento e essa constância acaba sendo fundamental. E se você fosse olhar para os principais erros aí que as pessoas cometem, um deles você acabou de falar, que é a questão dos lançamentos. Esqueci, passou batido, não anotei. Hoje em dia, ainda que as pessoas hoje trabalham aqui, pelo menos no Brasil, muito menos com dinheiro, o Pix acaba ficando registrado em todas as contas, seja na PJ, seja na PF. Exatamente. Esqueceu, dá pra ir lá. Talvez constar o estabelecimento vai estar com aquele nome esquisito, sei lá, Tia Anastácia. Aí vai lá, que é a Tia Anastácia? Você não vai lembrar, porque às vezes é o nome da pessoa que... Mas enfim, Sim. Por isso que é importante estar fresco na memória, você não deixar tanto tempo pra fazer o lançamento. Mas esqueceu. Se ela colocar como padrão já, acaba resolvendo esse um dos principais erros, que é o esquecimento de fazer o lançamento, né? A pessoa Exatamente. Não tem o hábito. Acho que isso acaba sendo mais doloroso no início de quem tá fazendo essa mudança. Não tem o hábito de lidar com o dinheiro, né? De fazer essas anotações. Não é algo que as pessoas colocam como importante. E mesmo que esteja sobrando dinheiro no caixa. Vamos supor que todo mês eu tô fechando lá positivo, 5, 6, 7 mil reais. Ah, tá tudo bem, tô tirando. Mas será que então eu tô me pagando como eu deveria me pagar? Será que mesmo que esteja sobrando dinheiro, eu não tô pagando muita taxa pra tal banco? Pra tal maquininha? Será que eu não conseguiria... metrificar isso e trabalhar? Será que os meus fornecedores, eu não conseguiria, então, já que tá sobrando dinheiro, pagar à vista e ganhar um desconto? Mesmo que o cenário pareça ser positivo, sempre há o que melhorar. E na questão de gestão de empresa, a gente precisa ter números para analisar, né? E como você falou, eu posso ter esquecido ontem, mas não é por isso que eu vou desistir hoje. Então, eu vou tentar fazer o de ontem, mesmo que não saia perfeito, né? Mesmo que não saia com todas as informações. E hoje eu vou fazer certinho para amanhã eu ter uma média do dia anterior que estava mais ou menos e do dia atual, que foi, de fato, a realidade. Então, a constância básica. Muita gente ainda, Lud, comete o erro de contratar um contador e achar que o contador vai fazer esse dever de casa, que é dever do CNPJ. Ah, não, agora tá resolvida, não tinha contador, que isso? Agora eu tenho contador.
Resolveu o problema? Não. Não, gente, é muito importante a gente alinhar as expectativas, inclusive. Não é porque eu abri um CNPJ, porque eu contratei um contador para cuidar do meu CNPJ que ele vai fazer esses lançamentos. Gestão empresarial, normalmente você encontra consultoria, assessorias ou até terceirização, né? Dependendo ali do que você está disposto a fazer. Mas o contador da parte contábil, né, da parte fiscal, ele não vai te ajudar a fazer gestão. Ele pode te dar dicas, né, se você perguntar, pode te dar uma planilha de fluxo de caixa para te ajudar, mas ele não vai assumir essa responsabilidade que é total do empresário. Que é o contador, ele faz, então, a parte fiscal da empresa, né? Ele faz a parte mais burocrática, Exatamente. deixando aquele CNPJ ativo, regularidade fiscal, controle, né, de funcionário, balanços, de notas fiscais. É Sim. totalmente fiscal. Hoje, você tem algum programa na Trinity Contábil focado em empresários que dá essa assessoria? Sim, sim. Nós temos o Fine, que é um projeto de finanças empresariais, né, voltado para esses pequenos empresários, até médio e grandes, que têm dificuldade, não têm o tempo, porque a gente sabe que a grande dificuldade é a falta de tempo. Eu não tenho tempo para lançar, eu não tenho tempo para olhar, não tenho tempo para conferir se caiu o valor. Então, a gente tem planos personalizados, né, para necessidade de cada empresário. Porque vai ter empresário que não vai ter aquela condição de contratar uma pessoa para ficar Exatamente. no financeiro. Não vai poder terceirizar, né? Não tem esse caixa para fazer a terceirização. Uhum. E às vezes também ele tem tempo, mas ele não sabe fazer. E aí, com uma ajudinha, com um acompanhamento de 3, 4 meses, ele consegue assumir a responsabilidade, aprende e consegue dar conta dali em diante. Isso, fazendo uma simples consultoria. Então, ele tem duas opções. Fazendo uma simples consultoria também, Sim. Ele consegue ter autonomia. O que, às vezes, ele onerava muito tempo para ele aprende a otimizar o tempo, fazendo de forma efetiva. Ou ele pode ter por exemplo, o Fine. Esse programa onde você disponibiliza um financeiro para aquela empresa. Que é como ele terceirizar o setor financeiro da empresa dele. Legal, Lud. E aí, recapitulando tudo, episódio super importante para você que tá com as contas misturadas. E pasmem, gente. Você pode estar assistindo falando assim, minha empresa tá tudo dividida. Também tive essa sorte de logo no início, eu e meu ex-sócio, o Thiago, que eu já compartilhei aqui com vocês, meu primo, a gente começou bem bacaninha. Colocamos um Prolabore bem pequenininho no início, é o que a gente dava conta. E lá, desde 2013 pra cá, a gente sempre teve nosso Prolabore definido. Mas tem gente que não tem. Sim, não tem conhecimento. A maioria das pessoas é aquele negócio. Eu mereço. É tudo que tá na empresa. A pessoa acha que é dela. Eu trabalhei bastante pra isso. Não entende a empresa. Então, a partir do momento, vira a chavinha na sua cabeça. Sua empresa não é sua. Ela é uma pessoa. Você pode até gerir ela. Ela é uma entidade. Pense ela como uma entidade totalmente, ela tem vida própria, ela respira, ela precisa da sua saúde financeira, ela tem o seu caminho, tecnicamente até mesmo às vezes sua vontade própria, você vai ver no mercado levando a sua empresa para lugares que às vezes que você nem imaginava. Mas lógico, o empresário, aí a gente gosta muito de falar isso aqui, né, Lud? O empresário é aquele que vai ter a visão, trabalhar no estratégico. Por isso que às vezes não tem que onerar tanto o seu tempo de ficar às vezes fazendo o papel financeiro. É lógico, você tem que saber dos números da sua empresa. Ter conhecimento, ter vontade, não pode delargar. Delegar é uma coisa, delargar e não saber o que está acontecendo. Você não saber dos seus números, da sua margem de lucro, risco. Da sua precificação, são coisas que o empresário precisa dominar. Agora, tem coisas operacionais que aos poucos... Lógico, no início da empresa é natural. Você trabalha 10, 12, 16 horas por dia. Mas a ideia é que, ao passar do tempo, você diminui o seu tempo e seu tempo seja cada vez mais útil no estratégico. Exatamente. Colocando a sua visão na empresa, olhando para aquilo que ninguém está olhando para as oportunidades, ou fazendo aquela análise SWOT mesmo. A cada semestre ou a cada ano, enfim, se atualizando. E aí, Lud, vamos fazer então recapitular, conclusão do nosso episódio. Eu fiz aqui algumas anotações. Então, vamos lá. Primeiro a gente falou de 3 dicas pra gente separar essas contas misturadas da conta do CNPJ. Então, falamos dos sintomas,
dos riscos, se elas continuarem assim, quais são os riscos que ela... E como que resolver esse problema. Que é como resolver. Esse plano de ação que você falou. Então, ter contas separadas, definir um salário fixo para o dono, para os proprietários da empresa, criar um sistema de controle simples. Então, pega o papel e a caneta aí. Se você não anotou nada até agora, você precisa anotar coisas importantes, tá? Então, você vai ter nessa semana, para você colocar em prática ainda essa semana, tá? Então, vamos lá. Agora, você tá na dúvida, não consegue fazer nenhuma dessas ações, procure alguém especialista. Aqui temos a Lu. Aqui disponíveis. Tem o nosso @, né, no Instagram, lá tem o meu contato, vocês podem me chamar, né? Até mesmo para... O André colocou, mas na verdade a gente tem 3 pilares, né? Uma seria a consultoria só, que é uma reunião onde a gente bate papo, conhece um pouquinho da sua empresa, te dá dicas, né, te orienta, tem um papo mais aprofundado. Mas aí a gente tem a segunda parte, né, que seria com a assessoria, onde tem um acompanhamento de pelo menos 3 meses para acompanhar, que é conhecer a sua empresa, te dar dicas, mas ver você colocando em prática. E tem a terceirização, que é onde a gente realmente assume, é aquilo que a gente falou, não pegamos toda a responsabilidade, porque quem vai olhar para os números, quem vai dizer se tá bom, se tá ruim, se tá do jeito que queria ou não, é você. Você precisa ter essa visão da sua empresa e tomar as decisões. A gente vai estar ali mais como um apoio e como uma terceirização ali para os lançamentos. Mas nós estamos disponíveis, pode me chamar e a gente bate um papo para conhecer qual a sua melhor opção, qual a sua necessidade, aquilo que vai te atender. Então, pega o papel e a caneta, vou te dar algumas dicas que você vai fazer ainda essa semana, tá? Primeiro, o papel e a caneta, de preferência, pega um caderninho ou pega uma planilha. Se você é mais do digital, você vai anotar tudo. Tudo. Assim como a Lud nos ensinou. Anota tudo. Tudo que você gastar, PJ, CNPJ, aliás, PJ, PF, CPF, você vai separar e vai anotar tudo. Segundo, eu vou te dar algumas métricas importantíssimas para o seu negócio, como ticket médio. As pessoas... é absurdo, as pessoas não sabem calcular o ticket médio. Sim. Você vê o número de vendas aí que você teve, fazer a divisão correta para você saber, em cada compra... Por exemplo, vamos ser mais prático. Eu vendi R$100 numa compra hoje. Vendi R$500 numa outra compra ainda hoje. Vendi mais R$200 numa outra compra. Ou seja, 3 compras. Se eu pego 100 mais 600... Aliás, se eu pego 100 mais 500, 600, mais 200, 700. 800. Eu pego... Perdão. Nossa. Meu Deus do céu. 800. 100 mais 500, 600, mais 200, 800. Se eu pego 800 dividido por 3 vendas, eu tenho meu ticket médio. Entendeu? Então, entendi. É o número, o valor das vendas... Quantidades de vendas. Quantidade de vendas que... Aliás, o valor das vendas dividido pela quantidade. Isso. Então, o valor total das vendas dividido pela quantidade. Pegou a fórmula? Anotou ela? Então, você vai fazer também... O valor total do que você vendeu dividido pela quantidade de que você vendeu. Não a quantidade de itens. Porque nessa de R$500, ele pode ter comprado vários itens. Mas vai dividir por 1, que é a venda total. Então, o valor total das vendas dividido pela quantidade de vendas, você vai ter seu ticket médio. Outra tarefa. Ainda dá para você fazer essa semana. Anota, entenda, olha para o mês passado. Olha lá para o extrato. O que você tiver de dados. Veja seu faturamento bruto. O que entrou bruto? O que entrou bruto? Entenda qual que é o seu faturamento. Não consegue fazer isso ainda essa semana? No final desse mês, aí beleza. Você vai ter anotado tudo, você vai conseguir ter seu faturamento. Então, gente, pegou o papel, anotou tudo isso, você já tem o primeiro passo. Aí você vai fazer conforme, ou com uma consultoria, com alguém te ajudando, ou você vai pegar esse episódio, assistir ele, anotar as principais dicas que a Lud deu para o seu plano. Informações que você precisa ter. O plano de ação e fazer. Exatamente. Resumidamente é isso, né, Lud? Não tem muito segredo. As pessoas precisam separar. Não tem jeito de prosperar. E eu falo isso quando a pessoa vem falar comigo no marketing digital e tá tudo misturado. É um dilema muito grande pra gente. Porque eu vou falar assim, vamos entender a porcentagem do seu faturamento bruto que você vai destinar a marketing. Alguns vão defender 4%, outros 5%, outros 6%.
independente do que você for destinar para o faturamento bruto, para marketing, a pessoa acaba... Aí, se você não tem, você já não consegue fazer essa conta. Primeiro, Exatamente. se você tem, você não tem dó daquele dinheiro. Porque muita gente, nossa, a primeira coisa que corta, às vezes, é aquilo lá que vai gerar mais clientes para ela, que é o marketing. E aí, se você tem... Independente, se você tem os 4%, vamos falar em 4% destinado para marketing bruto, você pode diversificar canais. Se seu faturamento for 100 mil reais, por exemplo, você tem 4% lá, sei lá, você tem 4 mil para gastar em marketing. Esses 4 mil, você vai lá, coloca um outdoor, diversifica para anúncios online. Você tem aquele dinheiro para usar do jeito que você achar melhor. E tendo as métricas, você consegue entender o retorno. Porque se você não tem, quanto você faturava antes de investir, quanto você fatura agora após de investir, como você vai saber se vieram clientes novos? Já aconteceu conosco. Clientes que entraram, teve resultado, mas não enxergou o resultado. Sim. Por conta que era tudo misturado. Então, trabalhar, até para nós no marketing, quando chega já um cliente que tem tudo bonitinho, é uma beleza, porque ela já está acostumada. Até para cobrar, a gente já cobra de uma forma diferente, porque ela está acostumada a trabalhar com números. Sim. E é isso que vai dar resultado. Se a pessoa quer escalar, ter paz, e é muito importante, quando a gente fala também de fé, finanças e marketing, a fé que está muito envolvida com os empresários, né, Lud? Sim. É a questão da paz. A paz que excede todo entendimento, mas que a gente também sabe onde está colocando o pé, né? Exato. E você ter essa paz de trabalhar é muito importante. E é bíblico falar sobre organização. Onde há organização, você vai desfrutar da paz. Onde você tem uma gestão adequada. Você vai pegar Provérbios mesmo, capítulo 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à prosperidade. Sim. Então, se você tiver um plano bem elaborado, a chance de você prosperar é muito grande. É muito grande, né? É bíblico, não tem como. E promessa de Deus é irrefutável. É verdade. Né, Lud? É isso mesmo. Então, gente, muito obrigado para você que assistiu mais um episódio do TriCast. Não esqueça de compartilhar, de mandar para os amigos, mandar para outro empresário. Às vezes você conhece, né? A gente acaba... Se você tem intimidade com outro empresário, você sabe, às vezes, se a finança dele tá bagunçada ou não. Manda para ele como quem não quer nada. Olha aqui! E até mesmo se você não sabe, manda porque é útil. Qualquer empresário que você conheça, com certeza vai tirar alguma dica daqui, que mesmo que faça os lançamentos, não sabe o que fazer com eles. Então, é muito interessante, é muito útil, coloque em prática e não desista. Seja constante. Não desista. Lud, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento. É algo que a gente bate na tecla, gosta de falar sobre, porque a gente sabe que é algo que muda vidas, muda empresas. Exatamente, muda rumos, destinos. E é um dos nossos propósitos aqui do TriCast. Exato. Ser canal na vida das pessoas, luz, ser esse farol que brilha aqui, ó. Ele brilha aqui e possa iluminar a sua empresa, dar uma luz. Às vezes você tá nesse... Às vezes eu gosto de fazer aquela alusão, às vezes pessoas se encontram... Vamos pensar numa areia movediça, onde a pessoa entra e ela vai afundando devagarinho. E às vezes ela se sente atolada até o pescoço. E às vezes tá naquele último fôlego, mas que nós possamos ser um pouco desse fôlego, te dar essa energia para você conseguir sair desse fundo. Às vezes você não encontrava uma luz, seja encorajado agora a mudar de vida, a mudar as suas atitudes, porque atitudes iguais, a gente já falou aqui, resultados iguais. Se você mudar atitudes diferentes, você vai ter coeficientes diferentes. Exatamente. Então, que essa luz possa impactar a sua empresa, você buscar energia, às vezes onde não tem, para você sair, você não se sentir mais soterrado pelos desafios, às vezes, os imprevistos. A gente ouviu na igreja sobre imprevistos nesse final de semana, que nem os imprevistos possam te parar, mas que você encontra o que é muito previsto por Deus, pela palavra, que é a sua prosperidade, onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. E eu tenho fé que você vai conseguir, a Lud também. Amém, é isso. Vamos prosperar juntos. Em fé, finanças e marketing. Um beijão. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.